Paz do Senhor, amados. Eu vos trago uma mensagem da parte de Deus. Desde já coloca o teu like neste vídeo. Isto vai me ajudar com que esta mensagem chegue a muitas mais pessoas por todo este mundo. Então o teu like é muito importante. Se subscreve no meu canal, ativa o sininho e compartilha esta mensagem com muitas mais pessoas. Bom, o tema da mensagem de hoje é a paz que Cristo nos deu. Eu quero que você entenda que a paz que Cristo trouxe para você é uma paz diferente do que a paz que este mundo te propõe a ter. A paz deste mundo depende de sentimentos, depende de estar bem com a sua carne. Este mundo depende de estar bem com a sua carne para ter a paz. Depende de estar alegre, de se sentir alegre. Esse mundo depende de satisfazer os seus vícios para ter paz. Mas a paz que Cristo tem para você é uma paz diferente. Jesus Cristo, em João capítulo 14, versículo 27, nos diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não permitais que o vosso coração se perturbe, nem vos deixeis amedrontar. É uma paz que não permite que teu coração venha se perturbar. É uma paz que não te permite ter medo. Em Salmos diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque a paz de Jesus. Então, você precisa perceber algo muito importante. Você não tem que ter a tua paz. Ah, não, só quero ter minha paz. Você não tem que ter a tua paz. Você tem que ter a paz de Jesus. Porque Jesus está a dizer: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Então Jesus nos deixou a paz dele. Então entenda como era a paz de Jesus, para você entender como ativar o estado da paz de Cristo. Como entrar na dimensão da paz de Cristo. Você precisa entender como era e qual era a paz de Deus. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo era o conhecimento que ele tinha de Deus. Era saber que o que ele está a fazer, ele está a fazer não pelas suas forças, mas pelo Espírito de Deus. Ele disse: eu não faço nada senão o que eu vejo meu Pai fazer. Ele disse: essas palavras que eu vos digo, não as digo eu, mas o Pai que está em mim é quem faz a obra. Era uma paz que ele fazia por meio do entendimento que ele tinha de Deus. Perceba, veja o que está escrito em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. A palavra de Deus está a nos dizer que graça e paz vão ser multiplicadas como? No pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. Logo, você quer ter mais paz, você precisa ter mais conhecimento. Meu irmão, quando você não tem o conhecimento, quando você não tem o conhecimento de Deus, você está nesse mundo em trevas. Você está nesse mundo em escuridão, porque é assim que o mundo está. Quem não conhece Deus está em trevas. Quem não conhece Deus está na escuridão. Porque o mundo está em densas trevas, não é? Mas Jesus é a luz do mundo. Ele veio para te dar esclarecimento. Logo, quem não tem esse conhecimento, ele está em trevas. Quem está na escuridão, ele não consegue ver, não consegue entender o que está ao seu redor. Mas quem está na luz, ele consegue ter o esclarecimento de tudo o que lhe rodeia, logo ele está em paz. Ele não sente medo do escuro. Por quê? Porque ele tem a luz. Jesus Cristo disse isso em João capítulo 11, versículo 8 a 10. Tinha a situação de que Lázaro morreu e no local onde tinha o túmulo do Lázaro era um local que já tentaram apedrejar Jesus. Então Jesus Cristo diz aos seus discípulos: olha, vamos voltar para lá, porque ele tinha o plano de ressuscitar Lázaro. Mas os discípulos, sabendo que lá querem lhe matar, diz: mas mestre, lá, vamos ler isso. Seus discípulos lhe disseram: mestre, recentemente os judeus procuravam apedrejar-te e tu vais para lá novamente?
Jesus respondeu: não há 12 horas no dia. Se algum homem andar de dia, ele não tropeça, porque ele vê a luz. Mas se um homem andar de noite, ele tropeça, porque nele não há luz. Logo, a luz, o que é a luz? O que a Bíblia quer nos dizer com luz? Veja 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Assim diz a palavra do Senhor. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, Deus, ele resplandeceu o quê? A luz. Para quê? Para a iluminação. Iluminação de quê? Do conhecimento de Deus na face de Cristo Jesus. Jesus Cristo, ele está a dizer que eu vou para lá, porque o que ele quer dizer aos discípulos é o quê? Com isso de quem anda de dia não tropeça. Ele quer dizer que se eu tenho conhecimento, se eu tenho esclarecimento da vontade de Deus, do que eu vou fazer, eu não tenho por que não ter paz. Eu não tenho por que temer, eu não tenho por que ter medo. Eu não tenho por que me afligir. Então, quem tem o entendimento de Deus, mesmo que estejam a lhe perseguir, ele vai avançar. Mesmo que as coisas não estejam a dar certo, ele vai permanecer. Por quê? Porque ele tem uma palavra da parte de Deus. E isso provém do Espírito Santo. O Espírito Santo te permite você ter essa paz. Porque o Espírito Santo é aquele que ensina todas as coisas. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Nós, entanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender por Deus, compreender o que Deus nos outorgou gratuitamente. Quer dizer, o Espírito Santo te dá conhecimento de tudo que Deus tem para você, tudo que Deus quer fazer com a tua vida. Então, quando você tem o conhecimento de Deus, você tem paz. Por isso Pedro está nos dizer, segundo de Pedro 1:2, que graça e paz sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus. Essa é a paz que Cristo te deixou. Por isso, ele te ensinou tudo quanto te ensinou. Por isso, Ele nos deixou a sua palavra. Logo, quando você recebe esse conhecimento, a paz se multiplica em você. Porque Jesus, Ele quer te entregar uma paz. Ele quer que você tenha paz. Neste mundo, vemos pessoas a se cortarem os pulsos. Vemos pessoas a quererem se suicidar por tantas aflições. Jesus quer ser a tua saída daqueles dias em que você sente que alguma coisa está a faltar, tem um vazio dentro de você. Jesus quer que esse vazio seja preenchido com o Espírito Santo. Ele diz em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, vinde a mim todos quantos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele quer te dar descanso. Mas para te dar esse descanso, no versículo 29, ele diz, aprendei de mim, que sou manso de coração. Quer dizer que ele tem alguma informação que Jesus tem para te passar por meio do Espírito Santo que vai te trazer paz. Por quê? Porque a paz é multiplicada no pleno conhecimento. E no versículo 30, ele diz, porque o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Alguma coisa assim. Então, ele tem um jugo para você. Ele tem um fardo para você. O que é jugo? O que é fardo? Fardo é uma responsabilidade que ele vai colocar em você. Jugo é aquilo que colocam nos bois no campo, com uns instrumentos que é para trabalhar. Aquilo é jugo. Então, é uma responsabilidade, é algo que você deve carregar. Em Mateus capítulo 16, versículo 24, Jesus Cristo diz, quem quer ser meu discípulo, carrega sobre si a sua cruz e siga-me. Quer dizer, tem algo que você deve carregar. Entendes isso? Tem algo que você deve carregar. Logo, você, quando aprende de Jesus, você tem a paz suficiente para querer fazer o que Deus quer que você faça. Logo você começa a ver mais o que Deus quer que você veja.
e menos o que você quer ver. Você começa a pensar mais no que Deus quer que você pense e menos no que você quer pensar. Você começa a ouvir mais o que Deus quer que você ouça e menos o que você quer ouvir. Você começa a fazer mais o que Deus quer que você faça e menos o que você quer fazer. Então você se entrega na obra de Deus. Você passa a orar mais. Você começa a louvar mais, a adorar mais. Você começa a meditar mais em sua palavra, a ter mais conhecimento, e isso te traz paz por meio do Espírito Santo. Então, bem amado, se você plantar estas coisas por causa da obra de Deus, vivendo como Jesus viveu, a paz não faltará no teu coração. A paz de Jesus é uma paz que, mesmo estando sendo crucificado, Ele pode ter paz suficiente para dizer: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Eles não sabem, mas eu sei, e por isso tenho paz. Então é uma paz suficiente que, mesmo você estando sendo crucificado, você vai ter paz suficiente para perdoar. A paz do reino de Deus é uma paz que não depende de fora para ter paz dentro. Os reinos deste mundo, se estiverem em guerra, eles não estarão em paz. Mas a paz do reino de Deus é uma paz que Ele pode estar em guerra com todos os homens, pode estar em guerra com a morte, pode estar em guerra com as potestades de Satanás, mas permanece inabalável, porque desde já, quem é do reino de Deus é mais do que vencedor. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e tudo vos será acrescentado. Logo, aquelas pequenas coisas não devem te tirar a paz. Aquelas pequenas coisas que você sente falta, né? Não devem te tirar a paz. Por quê? Porque você tem os olhos no reino. Você é do reino de Deus. Você é do reino do Filho. Você tem o Espírito Santo habitando em você. Então, irmão, que essa palavra possa permanecer ricamente em você. Eu te peço que deixes o teu like nesse vídeo para que essa mensagem chegue a muitas mais pessoas. E compartilha, me ajuda, não custa nada. Deixa o teu like ali, no nome de Jesus Cristo. Paz seja com todos vós.